A paz do Senhor a todos, boa noite. Dando continuidade à nossa série de estudos nos Evangelhos, Atos, capítulo 6. Hoje um capítulo curto, mas onde nós seremos apresentados a uma figura muito importante do Novo Testamento, o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. Atos, capítulo 6. Vamos primeiramente, irmãos, fazer uma leitura até o versículo 4. Depois nós continuamos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram-se todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Até aqui, vamos orar. Santo Deus, grande é o Teu nome, Senhor, e poderosa é a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos pelo privilégio de podermos não apenas ler a Tua palavra, mas em alta voz poder proclamá-la, ó Deus. Senhor Jesus, que a Tua palavra encontre nos nossos corações um terreno fértil, ó Pai. Que ela cresça, multiplique e traga transformação para as nossas vidas. Que possamos aprender um pouco mais sobre quem Tu é e qual é o Teu propósito para as nossas vidas. É o que te pedimos no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. O irmão pode se assentar. Como nós já temos tratado, o capítulo de Atos, ele trabalha muito com essas sequências diretas. Então, o capítulo 6, ele vai começar assim, naqueles dias, ou seja, depois de toda aquela confusão dos apóstolos no Sinédrio, onde eles foram agredidos às chicotadas injustamente. Então, naqueles dias, dentro dessa realidade problemática de perseguição, de luta, de atribulação, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Ou seja, a igreja continuava a crescer. E vamos novamente repetir o que já temos falado para não gerar confusão. Quando aqui fala crescendo o número de discípulos, nada tem a ver com o número de apóstolos. Apóstolos e discípulos são coisas diferentes. Os apóstolos de Cristo, os líderes da igreja, foram aqueles que andaram com Cristo em vida, aqueles a quem Cristo chamou pelo aquele que crê na palavra de Deus, no Evangelho, e se mantém firme. Esse é o discípulo. Então, os apóstolos continuaram o mesmo número, mas os discípulos, ou seja, os crentes, iam aumentando cada vez mais. E nós vimos nas últimas passagens, nas primeiras pregações, 3.000 se converteram, depois 5.000. A igreja estava crescendo naturalmente. E quando você coloca muita gente dentro de uma só realidade, você traz consigo problemas. E aqui, de todos os problemas que a igreja estava enfrentando, esse talvez seja até um menor, mas que não deixa de ser importante, porque ele vai revelar para nós um pouco da mentalidade da época, e aí a gente vai começar a entender as dificuldades que o apóstolo Paulo vai enfrentar lá na frente, quando ele vai querer levar o evangelho aos gentios. Aqui nós vemos o quê? Houve um problema. Por quê? Os judeus de fala grega, ou seja, aquele que era judeu, sanguíneo, de raça, mas não vivia em Israel, vivia em outras regiões, era de outras nacionalidades, aqueles que falavam outros idiomas. Eles estavam reclamando que as viúvas deles, ou seja, as mulheres desses irmãos em Cristo, que eram de outra nacionalidade, que não conviviam ali na região, estavam sendo desprezadas na distribuição.
E as irmãs, as viúvas que eram da região, que falavam a mesma língua, talvez até conhecidas, né, pela maioria ali, a mãe de não sei quem, a viúva de não sei quem, eu conheço ela. Elas estavam sendo mais favorecidas nessa distribuição de alimentos. Então eles trazem essa questão aos discípulos, falam, está havendo uma injustiça. Todos nós somos servos de Deus, todos nós estamos aqui na igreja, mas nós que viemos de outra nacionalidade, que falamos outra língua, que viemos de outros lugares, estamos sendo tratados diferente do que os irmãos que aqui já residiam há muito tempo. Parece um problema pequeno, mas a gente já começa a ver que essa natureza de exclusão que naturalmente vem do judeu estava entrando na igreja. Então o judeu ele é assim. O judeu, para ele, servo de Deus, filho de Deus, é o judeu legítimo, que mora em Israel, que guarda todas as regras, todas as práticas. Então, havia sim, não era uma coisa que estava acontecendo sem querer. Poxa, sem querer, a irmã tal ficou sem, a outra não. Era uma coisa de propósito. Eles estavam valorizando mais as irmãs a quem eles achavam que mereciam mais donativos. E é um problema que vem entrando na igreja. A gente já começa a ver o quê? Embora Lucas, todo o livro faça uma defesa da honra da igreja, ele também não exclui que haviam problemas, que haviam dificuldades. Mas ele vai começar a apontar o quê? As soluções que vão sendo trazidas. Então, houve essa questão. Os apóstolos eram 12. E nós já temos no mínimo 8.000 homens, porque nós já vimos as conversões, sem falar as mulheres, sem falar o restante da família, os idosos e as crianças. Todo mundo para eles cuidarem. Não tem como. Os discípulos se reuniram, os apóstolos se reuniram, chamaram os discípulos, ou seja, aqueles que eram mais assíduos na igreja, na obra, e falaram, olha, nós não podemos nos dedicar a essa causa exclusiva, porque senão nós vamos negligenciar a pregação da palavra. Os apóstolos estavam dizendo que a distribuição dos alimentos era inferior à palavra? Não. O que eles estavam dizendo? Que eles foram chamados por Cristo Jesus para uma missão. E se eles fossem se dedicar para atender a essa necessidade da igreja, eles não pregariam como convém. E aqui já começamos a ver uma realidade da igreja, e é glorioso e maravilhoso que seja assim. Não tem como um ou dois fazerem tudo sozinhos. Por isso que o Espírito Santo de Deus nos formou um corpo. Os apóstolos precisavam de homens para servir, para fazer a distribuição. E aquelas pessoas precisavam dos apóstolos para pregar o evangelho. Um serviço não é menor que o outro, inferior que o outro aos olhos de Deus. Ambos são importantes. É por isso que a comunhão da igreja é importante. Aqui eles fazem um chamado, e vejam como eles levam tão a sério. Qual é o tipo de homem que deve ser chamado? Homens sábios e cheios do Espírito Santo. Eles não chegaram e falaram, poxa, a gente aqui pregando o evangelho, vamos ter que se preocupar com viúva, chama qualquer um aí para resolver isso. Não. Escolham dentre vocês, ou seja, dos que já trabalham na obra, homens cheios de sabedoria, sábios e cheios do Espírito Santo. Sábios por quê? Para saber lidar com essas pessoas, com os problemas, saber lidar com os irmãos. Cheios do Espírito Santo para quê? Para agir com integridade, com justiça. Então os apóstolos não desprezam essa questão, mas ao contrário, dão máxima importância a ela, dizendo, precisam ser homens sérios, homens tementes a Deus. E quando Lucas aponta essa questão, ele já começa a mostrar tudo na igreja flui exclusivamente do agir do Espírito Santo. Até no servir distribuir as distribuições, que para olhos humanos pode ser algo menor do que a pregação da palavra, mas até para isso é necessário estar cheio do Espírito Santo, agindo ali, coordenando, trabalhando, operando. Tudo que é feito na igreja precisa ser pautado na palavra de Deus, onde nós vamos adquirir sabedoria e dentro da direção do Espírito Santo de Deus. Então, se nós fôssemos trazer para a realidade de hoje, só abrindo um parênteses, tudo o que vamos fazer na igreja, eu vou dar aula para criança, eu vou ficar na mídia, eu vou ficar no som, vou cantar louvores, preciso estar
baseado no Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, conduz essa minha tarefa. Né? A cesta do amor, Espírito Santo de Deus, conduz a minha tarefa. Serviço na cantina, Espírito Santo de Deus, conduz a minha tarefa. Nada na obra de Deus tem menor valor. Tudo tem que estar debaixo do agir do Espírito Santo. E aí nós vemos que isso foi feito. Os apóstolos mantiveram o serviço de continuar pregando, continuar conduzindo a doutrina da igreja, e irmãos de bom testemunho, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, foram chamados para se dedicar a essa missão. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nícanor, Timon, Parnemas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vejam como a igreja passou a crescer depois do chamado desses homens. Esses homens foram chamados a diaconia, são os primeiros diáconos da igreja, aqueles que vão trabalhar nessa parte prática mesmo, de cuidar dos donativos, de ir na casa dos irmãos, de fazer o aconselhamento, fazer o serviço prático, que é tão importante quanto, e precisa do mesmo agir do Espírito quanto. Quando foram feito isso, a palavra de Deus começou a se espalhar ainda mais. Nesses nomes aqui citados, nós vamos falar de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, e é um nome muito importante, mas gostaria de falar também desse homem que apenas é citado, mas que a citação dele aqui é muito importante. Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Convertido ao judaísmo, ou seja, não era um judeu de nascença. Veja como os apóstolos aos poucos já vão quebrando esse preconceito que vem do judaísmo. Um homem que não era judeu de nascença agora está como diácono, servindo. E esse é o propósito de Cristo Jesus, é quebrar esse conceito de que só o judeu é povo de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, independente da raça, independente da nacionalidade, independente do idioma que fala, todo aquele que crê em Cristo Jesus é servo de Deus, é filho de Deus, faz parte da igreja. E esse homem está aqui. E só o fato dele estar aqui já traz essa importância. Esses dogmas, esses problemas estão começando a ser quebrados. Nós vamos ver mais para frente que eles ainda vão persistir, mas que aos poucos o Espírito Santo vai moldando e trabalhando para que eles não mais sejam um empecilho para que a palavra de Deus se espalhe. A palavra de Deus se espalhava tanto que nós vemos até sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, até mesmo os sacerdotes judaicos já estavam começando a se converter ao cristianismo. E isso é importantíssimo demais, porque eram os sacerdotes quem pregavam a lei nas sinagogas e no templo. Quando esses homens passam a crer em Jesus Cristo, a igreja está abrindo uma porta enorme para o centro da religiosidade da época. Então, esses homens convertidos, quando fossem pregar a lei, poderiam apontar, olha, isso aqui, Isaías, todas as profecias, esse homem nazareno, ele cumpre todas essas profecias, eu creio nele. E o povo, o sacerdote, crê. O sacerdote leu a palavra e creu no que aquele homem estava dizendo. E por que Lucas vai mostrando isso? Lucas está colocando aqui, mostrando para o seu leitor o quê? A igreja de Cristo Jesus, embora tivesse problemas, além de ser benquista pela sociedade, era uma fé que até mesmo os sacerdotes estavam começando a reconhecer como genuína. Então Lucas está mostrando, olha, não é um grupo de loucos que chegou pregando qualquer coisa, não, há um agir do Espírito aqui, há uma coisa diferente. Até mesmo os sacerdotes judaicos, que tanto perseguiam a igreja, até mesmo eles, estão começando a se converter, estão começando a entender que esse Cristo que nós estamos pregando, a palavra de Deus já apontava para ele desde o Gênesis.
Então Lucas vai mostrando aqui isso. E esses 7 homens que vão exercer esse diaconato, Lucas está fazendo aqui uma defesa dessas pessoas, principalmente de Estevão. Porque já sabemos, Estevão vai ser assassinado. Foi morto como? Foi morto como marginal. Foi morto apedrejado. Aqui Lucas vai trazendo, olha, lembram do Estevão? Que aquela gente matou lá, foi morto como marginal? Era um homem sábio, cheio do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos viram nele isso. Então esses diáconos não são quaisquer pessoas. E através dos trabalhos deles, a obra de Deus vai crescendo cada vez mais. Aqui a igreja vai começando a ganhar o quê? Estrutura. Antigamente, no início era o quê? Os apóstolos e as pessoas que iam se convertendo. Agora a igreja vai começar a ganhar estrutura, começar a ganhar hierarquia, que não é algo ruim, muito pelo contrário. A palavra de Deus preza pela ordem. E a igreja vai demonstrar isso. Sempre que há um problema, os apóstolos vêm botando ordem. Espera aí, tem problema na distribuição? Vamos pôr ordem. Vamos pôr um homem sábio, cheio de Espírito Santo, para cuidar disso. Sem negligenciarmos a palavra, sem abandonarmos a oração. Então é um lugar de ordem. É um lugar onde as hierarquias funcionam, e funcionam bem. E agora nós vamos chegar no ápice do texto, porque esses primeiros versículos foram essa introdução para nós conhecermos quem é esse homem chamado Estevão, que ele não veio do nada. Ele era um crente já há muito tempo e foi chamado ao diaconato por ser um homem cheio de Espírito Santo, de sabedoria, como já muito repetido. Versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Então aqui ele já vai mostrar, Estevão foi chamado dentre eles, e ele vai demonstrar na sua vida que ele era cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Quando fala grandes maravilhas e sinais, tanto a pregação poderosa do Evangelho, como até mesmo milagres e maravilhas. Então o homem estava ali evangelizando, trabalhando no meio da igreja, vidas estavam se convertendo, pessoas estavam sendo curadas, maravilhas estavam acontecendo, e era visível isso. E aí essa facção, chamada de Sinagoga dos Libertos, que eram extremistas dos extremistas dos extremistas lá dos judeus, eles se incomodam com isso, com esse agir, com esse movimento. Esses homens começaram a discutir com Estevão, ou seja, começaram a debater. Então vamos trazer para nossa mente pensar. Tem um homem pregando pelo poder de Deus, e almas estão se convertendo, e pessoas estão sendo curadas, e essa gente, essa facção, e vamos imaginar, é uma galera suficiente para pegar esse homem e arrastar ele de um lugar para o outro. Então o homem está pregando, de repente chega um bando de homens cercando ele, fala, a gente quer bater um papo com você. Queremos saber que negócio é esse que está pegando. Essa facção aqui, eles não eram reconhecidos como, por exemplo, os fariseus, como sendo autoridade eclesiástica. Eles eram, de fato, um grupo extremista. Eles eram uma facção criminosa, vamos dizer assim, porque não tinham base na lei, não tinham base de nada. Eles só eram... As sinagogas eram como hoje nós estamos nas igrejas. Eram locais físicos, casas, onde os judeus se reuniam para pregar. Então, uma dessas casas, uma dessas igrejas, resolveu, por conta própria, chegar e atacar Estevão. Então, eles não têm autoridade nenhuma, eles não têm autoridade eclesiástica, eles não têm autoridade jurídica. É como se fosse um grupo qualquer de criminosos, uma facção que chega e está querendo tirar satisfação com Estevão. E vejam só como é a argumentação deles. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Versículo 10, mas não podiam resistir à sabedoria
e ao Espírito, com E maiúsculo, com que ele falava. Ou seja, começaram a trazer inúmeras questões para debater com ele, e o homem tinha resposta para tudo. Estava ali no debate, eles falavam uma coisa, ele mandava outra. Falava uma coisa, ele mandava outra. E Lucas sempre cravando aqui, não é pela sabedoria dele, é pelo Espírito Santo de Deus. Ele falava pelo Espírito Santo e debatiam. Versículo 11. Então, ou seja, depois de debaterem com ele e não conseguirem ganhar no argumento, então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Não conseguiram derrotar Estevão na argumentação, porque Estevão estava pautado na palavra de Deus. Então, provavelmente, eles vieram trazendo a lei de Moisés, falando: olha, mas no texto tal está dizendo isso. E aí Estevão respondia o texto e apontava para Cristo. Ah, mas lá está escrito aquilo. Estevão respondia o texto e apontava para aquilo. E cheio do Espírito Santo. Eles, ao invés de talvez pensarem: nossa, esse homem está com as respostas prontas, será que nós talvez não estejamos errados? Será que talvez não estamos equivocados? Vamos para casa, vamos estudar, vamos ver, depois a gente volta aqui para falar com ele? Não. Eles ficaram com ódio, raiva, horror ao que Estevão estava pregando. Não sei se o irmão já passou por isso, mas já tentou evangelizar alguém que não estava nem aí para o que você está dizendo, ele já queria ter, já estava com a contra-resposta pronta. Você falava alguma coisa, ele já tinha a contra-resposta e insistia, e você responde, mas ele insiste numa coisa que não tem nada a ver, e luta, e vai, e quando ele vê que não consegue mais, ele xinga a igreja, xinga os pastores, xinga o dízimo, xinga Jesus Cristo e sai revoltado. Quando esse tipo de gente não consegue, nunca vai conseguir vencer, lutar contra a palavra de Deus, qual é o agir deles? Eles vão falar mal do pastor que eles viram na televisão, eles vão falar mal do dízimo, está dando dinheiro para o pastor, eles vão falar mal de qualquer coisa. Por quê? Não conseguem ganhar na argumentação, então atacam a pessoa, atacam o pregador, ou atacam alguém que o pregador nem conhece, nem sabe quem é, mas eles chegam trazendo. É o que esses homens fazem, porque o coração que não é tocado pelo Espírito Santo é assim, ele é duro feito pedra. É igual o coração de Faraó, que via as pragas de Deus caindo e não arredava o pé da posição dele. Esses homens são as mesmas coisas. Eles estão vendo os milagres, as maravilhas, o que Estevão está pregando, eles estão vendo e ouvindo, mas o coração duro não permite que eles sequer considerem entender o que ele está falando. Se eles não conseguem ganhar na argumentação, eles vão atacar a honra do homem. E como era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, não tinha nada o que falar contra ele, eles subornam pessoas para trazer acusação contra ele. O que Estevão ganhou com esse diaconato? Só problema e perturbação para a cabeça dele. Hoje em dia, infelizmente, a igreja acha que o chamado ministerial, que o chamado à obra de Deus é para conseguir status, é para se autossatisfazer, é para crescer na vida. Mas o chamado de Deus, para a maioria, desde o Velho Testamento, dos seus profetas e até os dias de hoje, o chamado de Deus geralmente vai trazer mais dor e luta do que talvez momentos de paz e momentos de alegria. Porque nós não fomos chamados para nos engrandecer em cima do Evangelho. Mas a igreja precisa fazer o que João Batista declarou, que diminua eu para que ele cresça. A obra é de Cristo. Quem tem que ser glorificado é Cristo. Estevão é chamado ao diaconato, mas o que ele vai ganhar com isso? Essa perseguição toda aqui. Mas ele vai se manter fiel à palavra, ele vai se manter fiel à pregação, porque ele entendeu qual era o chamado dele. O chamado dele é pregar a palavra de Deus. E se Deus está sendo glorificado com essa palavra, a minha vida não importa mais. É a postura que esse homem está tomando. E quando o leitor, principalmente daquela época, pega esse texto, vê esse homem Estevão, fala: é por isso que esses crentes morrem, são perseguidos, são assassinados, esses caras não param de jeito nenhum. Começou com esse homem aqui, os apóstolos já tinham demonstrado,
Mas a primeira morte pela fé vai começar aqui com Estevão. A postura dele é pregar o evangelho. Aqueles homens se juntaram, podia ter falado qualquer coisa para ser mandado ali. Ele se mantém fiel à palavra da qual ele foi chamado. Ele prega essa palavra. Ele vive por essa palavra. Versículo 12. Com isso, agitaram o povo. Agitaram como? Dizendo que Estevão tinha falado blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então podem imaginar a pior das coisas que eles tinham dito. Nossa, esse homem falou que Moisés roubou. Esse homem disse que Deus não presta. Fizeram aquela confusão. E as pessoas... e aquela época não é muito diferente de hoje, né? Fiquei sabendo que fulano de tal disse isso. Se eu não acredito, eu vou falar com ele agora. Aquele homem lá, Estevão, falou isso, falou aquilo. Alguém vai perguntar para Estevão se ele falou isso ou não? O povo todo já estava alvoroçado. Quem é esse homem? Vamos atrás desse homem. Eu quero pegar esse homem. Eu não acredito que ele falou isso. Eu não acredito que ele falou aquilo. E tudo baseado em palavras de suborno. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo, ou seja, o templo, e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. O mesmo tipo de falsa acusação que eles fizeram contra Jesus, eles trazem contra Estevão. Subornam pessoas e as pessoas chegam lá diante do sinédrio e falam: olha, eu ouvi esse homem pregando aí, e da mesma forma como aquele Jesus falou que ia destruir isso tudo, ele falou também que ia destruir, vai mudar tudo, tudo que nós vivemos, tudo que nós pensamos, ele vai mudar tudo. E todos eles ficam revoltados. E é interessante que a última frase seja isso: mudará os costumes que Moisés nos deixou. Na verdade, não eram costumes que Moisés deixou, mas usos e costumes que eles mesmos criaram ao longo do tempo e vão valorizando isso como se estivesse em pé de igualdade com a palavra. Porque Jesus Cristo nunca bateu contra a palavra de Deus, que foi trazida através de Moisés, mas tinha usos e costumes principalmente dos fariseus. Mudará os costumes que Moisés nos deixou. Por que aquele que não tem a fé rejeita Cristo Jesus? Porque crer em Cristo Jesus é mudar os costumes, não os costumes que Moisés deixou, mas todos os costumes que vão contra a fé e vão contra a palavra de Deus. Essa mudança de vida é o que ofende o mundo, é o que ofende aquele que é descrente, porque ele não quer. Você vai falar que Jesus é maravilhoso, que Jesus é muito bom, e ele talvez creia que Jesus é maravilhoso, que Jesus é muito bom. Mas quando você falar que não é mais para ele beber, que não é mais para ele adulterar, que não é mais para ele se meter nas porcarias do mundo, ele vai rejeitar. A mudança de vida que o Evangelho traz é o que assusta o mundo, porque não querem mudar de vida. Querem continuar na lama, na sujeira e no pecado. Esses homens aqui, vejam bem, que se dizem tão interessados e tão ávidos a defender a palavra de Deus, eles pagaram pessoas para que essas pessoas mentissem. Então não é uma defesa pela palavra de Deus. Se fosse uma defesa pela palavra de Deus, não dirás falso testemunho sobre o teu próximo. Eu não posso inventar nada sobre esse homem. Mas isso não estava passando pelas cabeças deles. O que estava passando pela cabeça deles? Eles estavam vendo. Os crentes da igreja são diferentes de nós. Eles têm costumes diferentes. Eles têm um modo de agir diferente. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero mudar. Eu não quero deixar que essa palavra me transforme. Eu quero continuar do jeito que eu sou. Continuar com o meu pensamento, continuar com o meu modo de viver, e ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a principal questão que é trazida aqui. E a perseguição da igreja se dá unicamente por isso, é o que o Lucas está destacando. A igreja não trouxe violência,
A igreja não trouxe perturbação da ordem. A igreja trouxe uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de viver. E é isso que assusta o mundo sem Deus. Uma nova vida em Cristo Jesus. O que para nós, que temos a graça, que fomos chamados pelo Espírito Santo de Deus, é uma maravilha, é uma bênção você olhar e falar, nossa, olha como era a minha vida e olha como eu estou hoje. Para o mundo é o contrário, para eles dá pavor. Eu vou sair do bar? Vou sair da balada? Vou sair da festa? Vou sair do adultério? Vou parar de viver o meu modo de vida? Vou sair da minha fé? Vou sair das minhas crendices? Eu não quero. Não. A palavra de Deus ofende e agride o mundo sem Deus. Porque a luz agride a vista que está nas trevas. Né? A gente está direto na escuridão. Acende de repente aquela luz. Aquele que vive em trevas fica assim. Ele é acostumado com as trevas. E nós talvez também, em algum momento de nossas vidas, tentamos resistir. Quando vê aquele crente chato pregando a palavra, pai, mãe, talvez, ou aquele outro irmão trazendo, ouvia falar esse negócio de igreja, esse negócio de fé, porque a luz está sendo apontada aí, a treva está se incomodando, a luz está incomodando. E a igreja, irmãos, foi chamada assim para incomodar o mundo. Se Estevão fosse um cara legal aos olhos daquela sociedade, olha, Estevão não perturba ninguém, ele vive a vida dele, a fé dele é só lá dentro da casinha que eles se reúnem, acabou. Esse homem não estava sendo julgado e prestes a ser assassinado. Porque ele vai ser arrastado, ser colocado diante das autoridades e ser acusado falsamente? Porque ele estava pregando e incomodando sim aquelas pessoas. A igreja incomoda o mundo sem Deus. A igreja ofende o mundo sem Deus. Porque quando eles olham para nós, a treva que há neles é refletida, se ofendem. A luz de Cristo bate na treva dele e ele se ofende. Por que esse crente está pensando que é melhor que eu? E não é assim que eles falam? Pensam que é melhor que a gente? Pensa que é superior a nós, que é mais santo que eu, que é mais correto que eu. O que Lucas demonstra aqui é que, embora a igreja de Cristo Jesus seja santa, pura, e mesmo que as pessoas tenham seus erros, o Espírito Santo vai corrigindo aos poucos, ainda assim a perseguição daqueles que não creem em Cristo é inevitável. Ainda que não achem nada contra a igreja, vão inventar. Sempre será assim. Nunca vai mudar. Mas o meu parente não crê em Cristo Jesus porque o falso pastor fez aquele escândalo. Se não tivesse esse falso pastor, ele ia inventar um motivo para não servir a Cristo Jesus. Porque você creu, mesmo com o falso pastor. Você creu. Você ouviu o evangelho e creu. E o falso pastor fez o escândalo. Você viu da mesma forma que ele, mas você creu. Ele, mesmo que não visse isso, arrumaria uma outra desculpa, e uma outra, a menos que o Espírito Santo de Deus o chame e converta esse coração. Uma igreja que agrada a sociedade de sua época não é a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Cristo foi chamada para pregar esse Jesus, que foi assassinado injustamente, mas que no plano geral de tudo estava no controle do Deus Todo-Poderoso, que o ressuscitou. E a todos a qual são chamados esse nome, são chamados para uma mudança real de vida. É esse evangelho que Estevão estava pregando, o evangelho verdadeiro. E é esse evangelho que incomodou aquela sociedade. E será esse mesmo evangelho que vai incomodar a sociedade a qual nós estamos inseridos hoje. Nunca vai mudar. A igreja que não é perseguida pelo mundo é porque faz parte dele. Só não percebeu ainda. Ou percebeu e continua seguindo mesmo assim. Mas por fim, versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo.
a perseguição daquela sociedade não apagou a fé de Estevão. E essa fé de Estevão era tamanha que ela resplandia no seu próprio corpo. Seu rosto era como de um anjo, ou seja, havia algo diferente naquele homem, havia um brilho, havia algo que nós, se formos pegar, o que seria isso, o rosto de um anjo? Nós não vimos para saber, mas era algo totalmente diferente do que aquelas pessoas já tinham visto. O que Lucas está demonstrando com tudo isso? Não havia nada que pudesse basear para justificar o assassinato desse homem. Nada. Ele estava totalmente correto, cheio do Espírito Santo, e ainda assim foi perseguido. A realidade da igreja é essa aqui. Nós queremos viver uma igreja diferente da igreja que a palavra de Deus nos aponta. Queremos uma igreja que seja aceita por todos, mas a igreja de Jesus é essa aqui. Nós que queremos ser cheios do Espírito Santo como Estevão, nós que queremos ser cheios de sabedoria como Estevão, nós que queremos ver milagres e maravilhas acontecendo no meio da igreja como Estevão, precisamos também estar dispostos a ser julgados por esse mundo como Estevão e até mesmo a sermos assassinados como Estevão, porque é isso que a palavra de Deus nos aponta. Queridos, Jesus Cristo foi um homem fracassado por ser julgado pelo mundo? De forma nenhuma. Tudo fazia parte do plano e do propósito de Deus, e hoje ele reina glorioso sobre todas as coisas. Estevão era um homem fracassado por ser julgado pelo mundo? De forma nenhuma. Ele conseguiu uma glória que os apóstolos almejaram quando estavam apanhando. Nós vimos isso na semana passada. Eles se alegraram porque sofreram pelo Evangelho. E quando o pastor estava pregando, eu estava imaginando Pedro, que negou Jesus, a alegria que ele estava, porque ele sofreu o flagelo e não negou. Ele continuou firme. E agora Estevão, que vai sofrer um final pior, nós vamos ver no próximo capítulo. Ele ainda assim se mantém firme. Mas o que sustentou esse homem? O que sustenta a igreja e o que nos sustenta hoje? O que Lucas apontou aqui, o Espírito Santo de Deus. É esse Espírito quem sustenta a igreja. Do que pudermos aprender aqui, irmãos, que aprendamos isso. Tudo que iremos fazer pela obra de Deus, façamos pelo poder do Espírito Santo. Porque foi pelo Espírito Santo que esse homem fez tudo isso aqui. E é o Espírito Santo que o sustentou. Que o Espírito Santo possa vir sobre nós, sobre a nossa igreja, nos dando poder, nos dando autoridade e nos sustentando a enfrentarmos esse mundo perdido. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, grande é o teu nome, Senhor. Nome tão grande, ó Pai, que os teus servos não conseguem, ó Pai, deixar de pregá-lo, ó Deus. Ainda sob ameaça de morte, Senhor. Porque, ó Deus, aquele que verdadeiramente é chamado pelo Teu Espírito, que entende a Tua palavra e sabe a obra que Tu fez e faz na Tua igreja, Senhor. Ó Deus, ele não consegue olhar para trás, porque é o Teu Espírito Santo quem sustenta a igreja. Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, pois foi o Senhor quem a fundou, e é o Espírito Santo do Senhor que a sustenta, a dirige e a governa. Ó Deus, a sociedade daquela época não aceitou a Tua igreja. Sabemos que essa sociedade presente também não nos aceitará, Senhor. Mas, ó Pai, é pelo Teu Espírito, ó Deus, que teremos força para pregarmos a Tua palavra independente das circunstâncias, e é o Teu Espírito quem nos sustentará, ó Pai, independente do tempo presente, ó Deus, porque o Teu Espírito é poder, a Tua palavra é força, ó Deus. Senhor, que sejamos como o Teu servo Estevão, ó Pai, um homem que trabalha pela Tua obra, um homem, ó Deus, que prega a Tua palavra, que busca os Teus dons espirituais,
mas que principalmente, Senhor, se mantém fiel à Tua palavra, ó Deus. Que sejamos uma igreja fiel, Senhor. Não fomos chamados, ó Pai, para sermos uma igreja amada por esse mundo. Não somos, ó Pai, uma noiva que deve receber aplausos desse mundo, mas uma noiva que deve ser fiel ao seu noivo, ó Deus. Faze-nos, ó Deus, uma igreja fiel a Ti, Senhor. Fidelidade à Tua palavra é o que nós pedimos, porque pela nossa própria força não conseguiremos. É o Teu Espírito e somente o Teu Espírito que nos sustentará, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo Teu agir maravilhoso em nosso meio. E te agradecemos, Senhor, pela Tua salvação. Porque ainda que nossos corações, ó Deus, fossem duros como os desses homens, o Senhor nos salvou e com a Tua graça irresistível transformou as nossas vidas. Continua a trazer para esse lugar, ó Deus, aqueles a quem Tu já determinou a salvar. E que, ó Deus, essa igreja se mantenha fiel à pregação da Tua palavra genuína, Senhor, e fiel à Tua palavra. É o que pedimos no santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém.